você já leu ali, né? Já leu ali que a Natália Arcuri tá com a gente. Então eu agradeço muito a tua presença aqui, Natália. Obrigado pelo carinho, mesmo, de verdade. Eu que agradeço. Tô super feliz. Eu fiquei muito feliz quando lá atrás, em outras temporadas, no meio de uma live, e aí foi uma coisa meio louca, porque eu não tava olhando a live, mas eu abri o meu Instagram assim, a Natália te citou, assim, sério, eu fui procurar, tava lá, tinha uma ou duas situações tuas, assim, em alguns momentos, que tu tinha ouvido um podcast, uma temporada que era, que diabos afinal são esquerda e direita? Exatamente, e te confesso que me ajudou muito, porque eu também tinha várias concepções, né, pré-concebidas, ideias que eu tinha sobre direita e esquerda, mas ali, ouvindo tantas pessoas de universos diferentes, aquilo abriu a minha cabeça, porque, de fato, a nossa ideia sobre direita e esquerda não pode ter ficado presa ao momento em que esse conceito foi entendido, né, há décadas e décadas atrás. A gente precisa renovar o que significa isso. Ainda mais nesse momento onde os ânimos estão tão à flor da pele, onde tudo vira uma questão de direita e esquerda, aquilo me ajudou muito a moldar o meu conceito de direita e esquerda. Então, muito obrigada por isso. Eu agradeço, porque na verdade eu aprendo com as pessoas, né? Essa é uma sacada que o jornalismo aprendeu muito rapidamente. É só tu ouvir quem sabe mais, porque sempre vai ter alguém que sabe mais. Então Exato. Tá tudo certo, é só chegar por ali e fazer isso aí. Bom, o quanto isso afeta porque assim, a tua vida deu uma guinada, tu é jornalista também, trabalhava com isso, e aí tu gostava de finanças, de dinheiro, eu li o teu livro, tu conta toda a história de o quanto tu conseguia guardar a grana pra realizar coisas, só que aí daqui a pouco tu começa a dar dicas, e começa a gravar, e as pessoas começam a pedir mais. Eu imagino que foi assim contigo, né? E aí tu falou assim, quer saber? Valeu, brigadão, gente. A minha vida é essa aqui agora. Eu sou uma empreendedora, não dependo mais de uma empresa, o CNPJ é meu, eu emprego pessoas, né? Isso é interessante. O quanto isso, o momento político te ajuda ou te atrapalha, Natália? O quanto isso tudo... Eu nem entrei na pandemia ainda, tá? Eu tô falando do momento político brasileiro mesmo, que tá muito brigado já faz um bom tempinho, né? Talvez tenha sido sempre, né? Mas as redes sociais deram pra nós chega mais vamos lá, um amigo meu fala isso, o gosto de sangue pra gente, né? Chega, tá todo mundo brigando. O quanto te atrapalha essa tua expertise, que é ajudar as pessoas com grana? Olha, eu acredito, como empreendedora, que o momento sempre vai te ajudar ou te atrapalhar. Então, ao mesmo tempo em que todo este calor nas discussões atrapalha, ele também pode ser usado a favor da nossa mensagem, que é educar os brasileiros financeiramente. Então, vai muito do nosso ponto de vista, dos nossos valores como empresa, saber entender, ok, isso é o que o mundo está dando pra gente. A gente pode lutar, a gente pode reclamar, a gente pode falar um monte de coisas que isso não é justo, poxa, justo na nossa vez foi assim, mas a gente pode se adaptar a isso e, pelo contrário, usar o cenário que está posto a favor daquilo que a gente se propõe a fazer. Então, para mim é muito difícil entender quais são os detratores, o que não é bom, porque eu sempre tenho essa visão positiva de tudo o que acontece. Nossa, Natália, mas você vai ver algo positivo na pandemia? Sempre vou. Essa sou eu. Não tenho como mudar. E nem quero também. Já estou muito velha para mudar em relação a isso. Em relação a outras coisas, sou super jovem. Mas eu acredito que todo momento traz oportunidades. E é isso que estamos vendo agora. Entramos, então, agora no tema do podcast, na temporada, né? Que se chama Daqui Pra Frente, bota a palavrinha entre parênteses pandemia pra gente marcar bem o que é esse daqui pra frente, da onde a gente aponta. E indo na tua onda, certo? Na tua, de novo, repito a palavra, expertise, isso que tu deve respirar enquanto estiver acordada. Quando uma crise desse tamanho, que é uma crise de saúde, uma crise de gente perdendo gente, né? E junto uma crise econômica, vale aquelas frases que às vezes são muito antipáticas, né? Não, a gente vai sair mais forte, uma crise como essa, agora tudo zera. Como é que tu que lida com a economia e com grana, Natália, se protege desses mata-burro, como se fala na Bahia lá, né? Desse, tipo assim, né? Tu tem cuidado, porque é a primeira pandemia da tua vida. Talvez a única pandemia da tua vida.
né? Como é que tu tá lidando, assim, no teu trabalho? Tu tá mais cuidadosa em falar de grana, com essa crise que ela é dupla? Onde tá o teu vai da merda, né? Sim. Nos textos, desculpa, nos vídeos. Claro. A gente sempre trabalhou com a prevenção. Então, já faz mais de 3 anos que a gente está falando sobre a importância de ter uma reserva de emergência. Já faz muito tempo que a gente fala que se você poupar um pouquinho, cerca de R$ 30 por mês, você consegue, né, tá melhor preparado. E que o hábito de investir, ele não nasce do nada. Você não vai esperar ter dinheiro para começar a investir, muito pelo contrário. É só investindo um pouquinho que você entende cada vez mais como funcionam esses mecanismos para se tornar uma investidora ou investidor cada vez mais consciente. E isso não tem nada a ver com a renda das pessoas. Eu tenho seguidores que ganham meio salário mínimo, tenho seguidores que não ganham nada, tenho seguidores que ganham 10 mil, tenho ganhadores que são ganhadores de Mega Sena, para você ter uma ideia. E a gente entende que é uma questão de comportamento, não uma questão sociocultural. Então, primeiro a gente coloca isso, vamos só deixar isso posto. E aí vem uma pandemia. E depois de tudo que a gente vem falando, olha, se prepare. Mas se preparar para quê? O dinheiro não vai com você para o túmulo. As pessoas sempre se apegam a esse tipo de justificativa para não poupar dinheiro, que é muito do comportamento do ser humano. Eu sempre acho que no futuro tudo vai dar certo. A gente tem um comportamental que agora me fugiu o nome, mas daqui a pouco eu vou lembrar, mas que basicamente o ser humano sempre acredita que no futuro tudo vai dar certo. Não, daqui a pouco a gente dá um jeito, Só que aí chega uma pandemia e as pessoas falam, não, isso aí é só uma gripezinha, isso aí vai passar. Ah, essa queda na Bolsa de Valores é só hoje, você vai, daqui a pouco volta, e aí cai mais, e cai mais, e cai mais. E o que era para passar rápido, de repente tem um lockdown, de repente começa o desemprego. E a gente sempre não, mas até junho isso passou. Ah, não, mas até dezembro. Então, a nossa condição humana nos leva a mentir para nós mesmos. E é muito importante, foi muito importante para mim, na minha formação como profissional de educação financeira, entender todos esses vieses comportamentais para fazer conteúdo. Isso me fez mudar de forma muito sutil o tom do conteúdo durante a pandemia. Porque as pessoas já estão machucadas o suficiente. Elas já estão com um peso nas costas tremendo. Eu fiz uma pesquisa e perguntei, o que dói mais? Não ter a reserva ou o arrependimento de não ter feito quando você podia? E as pessoas me falaram, dói muito mais o arrependimento de não ter feito, porque hoje, olhando a minha vida, eu olho para trás e falo, como eu fui idiota. Eu poderia ter poupado, eu poderia ter investido, e não fiz isso quando eu pude. Então, isso fez com que nós temos um time de conteúdo, a gente mudasse o tom e falasse, beleza, vamos lá, todo mundo junto, o que podemos fazer agora? E a gente foi ainda mais do que isso, Potter. Dessa vez, eu entendi que não adiantava só a gente ensinar a pescar, que também é outra lugar senso comum. A gente tinha que ir além disso. Então, a gente criou uma plataforma que é o SOS Me Poupe, que digitaliza pequenos empreendedores, autônomos, pessoas que ficaram desempregadas, que foram os que mais sofreram com essa crise. Então, era aquela pessoa que tinha uma lojinha, tinha um comércio, tinha os seus clientes, mas que precisava desse contato físico e, de repente, veio a pandemia e acabou com o contato físico. Então, a gente criou uma vitrine virtual para quem quiser de graça. Entendeu que no nosso propósito de empresa fazia parte de quem a gente construir essa plataforma do zero, então a gente investiu bastante tempo e muito dinheiro nisso para poder oferecer uma plataforma dessas de graça. Aliás, quem quiser, tá lá, o SOS está firme e forte, tinindo, assim, milhares de pessoas fizeram a primeira venda via internet através do SOS. Isso pra gente foi muito bacana. Então, não só a gente mudou o tom, como a gente também percebeu que a gente precisa mudar junto com o mundo. A gente não pode continuar fazendo o que a gente fazia. Perfeito. Bom, abraçando essa causa, tu deve chegar em ti, deve ser uma colecionadora de histórias, né? Porque acompanhando o teu trabalho, assim, eu noto que tu sacou rapidamente, e aí
a internet possibilitou que tu espalhasse isso, tu notou que o brasileiro tem um certo preconceito com grana. O brasileiro é forte, porque são 200 milhões, né? Talvez o ser humano, eu posso aumentar para ser humano, não é uma cultura brasileira. Entra um fator político, acho, Natália, eu até nem quero entrar nisso, mas só para deixar a pergunta um pouquinho mais gordinha, assim, mais fortinha. Entra um fator político de, aparentemente, no Brasil, se tu tem grana, tu cometeu algum crime. Porque eu não tenho grana. Ele não tem, ela não tem, ninguém tem. E tu tem. Aonde tá a treta? Né? Me conta, onde é? Onde é que tu onde foi que tu me dá essa manha aí, né? Tô exagerando, obviamente. Tô fazendo montando uma figura. Eu vou sair um pouquinho da pandemia, eu quero que tu dê e voltar a tu ser uma colecionadora de histórias. É mais triste ou mais feliz o que chega pra ti? Óbvio que na pandemia eu tenho certeza que é mais triste, tu acabou de falar. Mas assim, pensa em toda essa tua carreira de Me Poupe, tá? Nessa tua vida de Me Poupe. Chega mais pra ti histórias felizes ou mais histórias tristes? Tu fica mais triste no final do dia ou mais feliz no final do dia? Olha, toda e qualquer mensagem que chega me deixa feliz. Porque eu acho que só da pessoa ter usado um pouco do tempo dela pra pedir uma ajuda, ainda que a história seja aparentemente triste, o fato da pessoa estar aberta a receber um feedback e pedir uma sugestão já me deixa feliz. Significa que ela teve confiança em pedir ajuda a alguém, sendo que antes ela não teria essa confiança e não pediria ajuda para ninguém, e provavelmente ela acharia que não tem nada que eu possa fazer, beleza. É esperar uma solução divina. E acho que o Me Poupe mostrou isso para as pessoas, que você não precisa a solução divina. Você pode ser a sua própria solução divina, mas infelizmente nem a maioria das pessoas não tem as ferramentas disponíveis, nem sabem quais são as ferramentas disponíveis, não sabem nem por onde começar. Mas se a gente for pegar todas as nossas, a gente recebe em média 5.000 mensagens por dia. E-mails, DMs de Instagram, se for somar comentários no YouTube, nas redes, é muito mais do que isso, mas isso só em número de mensagens, né? A maioria é dúvida. Eu acho que histórias a gente tem muito mais feliz, do tipo, caramba, o Me Poupe abriu meus olhos, e assim, coisas que me emocionam muito, que eu nunca pensei em ouvir. Sou muito grato pela sua vida. São super fortes. Como é bom morar na Terra no mesmo momento em que você. Tipo, que sorte. Que legal. Sério, isso vem aos montes. Eu sempre fico meio chocada, assim, cara, eu acho muito, acho que é too much. Mas eu respeito, porque pra pessoa, ela se apega àquele conhecimento e fala, caramba, eu nunca tive ninguém que me falou isso com essa franqueza, de maneira tão direta e com uma linguagem que eu entendo. Muito obrigada por isso, porque a gente desvenda mesmo, né? Esse é o maior propósito do Me Poupe, o meu propósito como ser humano. É tirar essa venda dos olhos, tirá-las de uma escuridão que não é só em relação a produtos financeiros, é em relação ao que você quer, em relação ao poder que você tem. E não tem nada de místico. O poder que você tem é quando você entende que com uma ferramenta chamada internet, com um podcast, com vídeos no YouTube, você precisa ser curador, e a maioria das pessoas nem sabe o que significa essa palavra, então você começa a criar uma cadeia de aprendizado, né? Como se fosse uma trilha mesmo. Também, no caso de Me Poupe, pelo entretenimento, porque eu também entendi lá atrás que o brasileiro, ele gosta de se divertir. Não adiantava uma linguagem difícil e professoral que eu ia falar comigo mesma, assim como tantos outros especialistas do mercado. Nada contra chegar econômico. Natália, só um pouquinho, eu tô te perdendo. É alguma coisa de conexão, tá congelada pra mim. Na hora que tu tava falando sobre a linguagem professoral, ele falou nada contra... Você tentar colocar no 4G do celular? Ótimo. Tu tá no celular? Não, tava no Wi-Fi do escritório. Tá, mas no teu celular, tu tá gravando no celular. Agora tá no celular. Bom, pelo menos tu voltou a se mexer. Boa. Tá, ótimo. Não é mais uma fotografia. Não, uma fotografia. Parecia que eu tava na época do MSN. Muito bom.
Tá, agora deu, perfeito, obrigado. Coloca, por favor, nas tuas anotações aí, rever o que a tua empresa de Wi-Fi, de internet. Nossa. Alguma coisa. Mas, Potter, uma curiosidade sobre mim. Eu tenho problemas, não sei se você já ouviu eu falando sobre isso, mas eu tenho problemas com tecnologia, internet, tudo dá pau comigo. E eu tenho certeza, foi depois que eu voltei do Japão que eu fiquei assim. Eu acho que é algum tipo de radioatividade. Pode ser. Sério? Sabe que eu fui pro Japão e eu melhorei isso na minha vida. Então foi algum problema que tu fez lá. Algum problema que tu cometeu lá. Porque, o Japão é demais, né? O Japão é a melhor grana gasta na minha vida. Não, mas é que eu fui pra lá na época de Fukushima, então eu voltei radioativa. Ah, não, eu não. Não, certamente. Ah, não, eu sim, voltei radioativa. Certamente. Então vamos lá, vamos voltar. Vamos lá. Entretenimento versus linguagem professoral, né? Exato. Sacou isso? E aí, porque assim, eu senti a falta disso. Eu sempre gostei de aprender com uma linguagem mais simples. E eu meio que tentei fazer para as outras pessoas aquilo que eu gostaria de ter tido no momento em que fui aprender. Poxa, seria tão mais bacana se a gente conseguisse fazer isso de um jeito mais simples, mais didático. E foi aí que eu comecei a explicar esses palavrões econômicos e dicas para investir, para poupar e etc., de um jeito mais engraçado. Era uma hipótese, era um teste, mas que eu fui vendo que, tá funcionando isso aqui. Tem uma coisa que quando eu estava lendo o teu livro e eu comecei a acompanhar mais de perto, Natália, teu trabalho, é que como a gente é ignorante nisso, né? Na verdade, uma mínima parcela brasileira que tem noção de onde botar grana, né? Sei lá, tu deve ter estatísticas muito mais complexas, mas imagino que poupança é algo para 99%. Tô forçando ou não? Forcei? Mais ou menos isso? Não, próximo disso? Eu diria que 99% das pessoas que investem, né? Sim. É só a gente olhar agora com essa liberação de fundos emergenciais e tudo mais, a poupança teve índices de captação absurdas agora durante a pandemia, ao passo que outros investimentos, como o Tesouro Direto mesmo, teve uma diminuição. E a poupança é o conhecimento... a poupança é o investimento mais conhecido dos brasileiros. E aí eu sempre uso, né, esse argumento, mas vamos lembrar historicamente qual foi o único investimento que foi confiscado? Como é que pode as pessoas terem tanta confiança? E claro que não tem nenhum risco sobre a poupança mais, já existe lei que impede o governo de fazer qualquer tipo de confisco de bens, de investimentos e tudo mais. Mas assim, não tem a menor lógica do ponto de vista matemático. Mas quando a gente fala sobre a questão comportamental, é muito fácil entender por que as pessoas deixam dinheiro na poupança. Primeiro, boa parte das contas dos brasileiros, elas têm aquela característica de ser uma conta poupança automática. Então, eu coloco o dinheiro lá, ele automaticamente vai para a poupança. Então, eu nem faço nenhum esforço. Eu estou vendo ali o dinheiro o tempo inteiro. É fácil, e é fácil de tirar também. Então, eu tenho um controle sobre aquilo. Tudo que começa a complicar um pouquinho mais, eu tenho medo. Eu tenho medo de tomar decisão. É assim que o ser humano pensa em relação ao dinheiro. Eu gosto de tudo que é simples, rápido e eu não tenho que pensar. Tudo que é um pouquinho mais a longo prazo, que eu tenho que tomar alguma decisão, que eu tenho que fazer alguma escolha, eu já tenho aversão a isso. Então, este é o ser humano. Este é o ser humano. Este é o ser humano. Como tu lida com números e com uma... É uma coisa muito estranha, porque talvez a gente não trata como uma coisa mais importante da vida, mas é uma coisa que nos dá a completa segurança. O número, ele é frio, né? Talvez eu e tu tenhamos nos formados jornalistas porque a gente gostava de história, literatura. A gente era de humanas, né? Eu não sei nem como colar isso em ti hoje, assim, na verdade é uma coisa meio estranha, né? Mas assim, como é que entra a parte lúdica no teu dia a dia, Natália? Né? Porque aí eu quero avançar para o depois da pandemia, né? Porque eu não quero deixar que tu saia daqui sem falar, rapaziada, vamos tentar criar algo, tipo o que tu tava falando, né? Gente, eu já vi que todo mundo tá arrependido de não ter guardado, né? Vamos pensar daqui para frente. Eu quero acabar assim. Mas antes disso, onde que tá o lado lúdico disso? O lado lúdico é o ser humano que ouviu teus conselhos, disse que, graças a Deus, que vocês estão vivendo na mesma era. Onde que tá essa coisa lúdica, assim, essa coisa mais humana do teu trabalho, assim, da beleza pra esse monte de número? Vou te responder com uma pergunta.
Você tem sonhos? Tenho. Você tem desejos? Tenho. Que você não contaria pra ninguém? Acho que sim. Algum desses sonhos o dinheiro é capaz de realizar? Sim. De 0 a 100%, quantos desses sonhos o dinheiro é capaz de realizar? 75%. Aí está a parte lúdica. Quando a gente entende que o dinheiro é um meio para realizar o que a gente quer, não tem nada de matemático nisso. Absolutamente nada. Não é uma questão de número. Eu continuo sendo de humanas, eu sempre fui péssima em matemática. Até chegar no meu primeiro milhão, eu nunca tinha feito uma planilha na vida, porque tudo é uma questão de comportamento. Dinheiro é muito além da matemática. A gente tem um prêmio Nobel de Economia, que é o Daniel Kahneman, psicólogo, que ganhou o prêmio Nobel com uma bela teoria, né, com um belo estudo a respeito da questão comportamental, né, que ele identificou 2 sistemas que operam dentro do nosso cérebro, que é o sistema 1, o sistema 2, o sistema rápido e o sistema devagar. E já existem várias linhas econômicas que dizem que o mercado não tem nada de racional. Essa conduta mais de uma escola mais antiga, que fala que o mercado é racional, esses caras não faziam a menor ideia do que eles estavam dizendo, porque o mercado não tem absolutamente nada de racional. Como é que você explica durante uma pandemia mercados, empresas que vão crescer com uma doença, caírem igual empresas aéreas, por exemplo, que essas sim vão perder em número de contratos, em número de clientes e tudo mais. O mercado não tem absolutamente nada de racional. É tudo uma grande emoção. Tudo relacionado ao nosso dinheiro está conectado às nossas emoções. Então, quando você me pergunta onde é que está esse lado lúdico, ele é quem move as nossas necessidades e os nossos desejos. Se eu não conseguir tirar de dentro da cabeça da pessoa os desejos dela, não existe aula de educação financeira que resolva. O grande sucesso do Me Poupe está em mostrar para as pessoas que não é uma questão numérica, é uma questão comportamental, é uma questão de você olhar o que você quer, por que você quer, o que isso representa na sua vida. Vamos olhar a questão, tem um tema sempre polêmico, que é a questão da casa própria. Todo mundo contou pra gente a vida inteira que você precisa ter a sua casa própria e isso faz de você um ser humano melhor. Sua tia vai olhar pra você com um outro prisma, né? Tipo, nossa, olha só o Potter, como cresceu na vida, agora tem uma casa própria. Isso faz sentido no nosso mundo de hoje? Afinal de contas, pra que você precisa ter uma casa própria? Então, quando você começa a se perguntar e você começa a conectar esses desejos com os seus valores, dentro do meu curso, a Jornada da Desfudência, a primeira coisa que eu trabalho com os meus alunos são os valores deles. Porque muitas vezes a gente é levado a querer algumas coisas porque a sociedade, de alguma maneira, impõe culturalmente que a gente precisa querer aquilo. E a gente passa a nossa vida inteira desejando algo que a gente nunca parou para se perguntar se realmente era um desejo genuíno. Casa própria é emblemático. Tenho vários alunos que durante a jornada venderam a casa. Venderam, investiram e estão morando de aluguel muito mais felizes e livres. Porque nunca pararam para se questionar. Por que eu estou querendo comprar uma casa? Eu acho que eu dei uma volta muito grande, mas é só para te explicar que a parte humana do nosso trabalho está em tudo. O dinheiro é o de menos. O dinheiro é o de menos. O dinheiro é o meio. Quando você aprende a se controlar suas emoções, os seus desejos, ser curador das pessoas com quem você se relaciona, dos cursos e dos conteúdos que você coloca para dentro da sua cabeça, das ferramentas que você tem disponíveis, dos investimentos e como que eles podem acelerar esses desejos, aí sim eu me conecto e aí sim eu quero aprender. Eu vou te pedir permissão para separar essa tua resposta, só ela, e colocar no meu Instagram. Tá bom. Eu vou bater a audiência, porque, tipo assim, toca muito, porque a pergunta, eu imaginava que tu ia por aí,
mas a pergunta toca em algo muito forte, porque quando tu falava isso, eu ficava pensando sobre os meus desejos. Eu tive filhos agora. 2 filhos. Um em março de 2018 e outro em dezembro de 2019. A minha vida era uma, Natália, até eles. A minha vida é outra com eles. E os meus desejos, quando tu me forçou a pensar, são desejos muito simples, de juntar algo que eu amo na minha vida e que eu junto dinheiro pra, que é viajar, com eles. Uhum. Eu quero descobrir o mundo com eles. Eu não quero ir para alguns países e cidades que eu quero ir, que eu desejo há muito tempo ir, porque eu quero esperar que eles cresçam um pouquinho, que eles tenham noção de que eles estão em Paris. Noção de que, tá, tudo bem, que o papai já esteve aqui em Tóquio e ela é assim. Sabe, eu vinha trabalhando para isso na minha vida. Óbvio que agora eles estiveram aqui, tem um custo bem grande, fralda e leite, bem grande mesmo, né? Mas assim, aí tu me pega, tipo assim, porque aí é muito simples de pegar as pessoas. Beleza, se o teu desejo, ele precisa de dinheiro, e o dinheiro é pra juntar os teus 2 guris, a tua guria, e levar pra uma cidade mágica e viver coisas mágicas lá, tá aí. Tá aí o lado absurdamente lúdico, né, disso aí. Então te peço permissão pra colocar isso, porque me tocou mesmo assim. Mais todo o podcast, né? Gente, vocês que estão vendo esse vídeo agora aqui, tem muito mais antes do que a Natália falou e agora, depois. Interrompi aqui. Natália, pandemia, né? Eu achei legal isso que vocês sentiram que a linguagem poderia ser, gente, beleza. Não fizemos a reserva de emergência? Já ouvi, já saquei. E a partir de agora? O que tu tá falando? Faz um resumão de tudo isso que tu gera muito durante a semana. O que tu tá falando para as pessoas? Agora para as pessoas ouvirem durante a pandemia mesmo. E aí, galera, como é que é a partir de agora? Porque tem gente que perdeu emprego, tem gente que teve diminuição salarial, tem gente que... Não tô nem falando das perdas de vidas mesmo, o quanto isso atrapalha, né, a vida da gente, né? Porque a gente também vive para ter pessoas legais na nossa volta e tem gente que tá perdendo isso. Enquanto a gente grava isso aqui, são mais de 70 mil mortes só no Brasil. Dito isso, o que tu tá falando para as pessoas sobre grana? Ainda falando sobre o lúdico, de novo, a gente tem que voltar para essa parte comportamental. Então, a grande mensagem, a minha, de Me Poupe agora, é olhar um pouco, de novo, para o que é essencial, e acho que muitas pessoas estão fazendo isso agora. E então, a pandemia, ela tem esse lado, eu não vou dizer positivo, mas tem esse lado do cair na real, que é você ter um momento de se autoavaliar. Tá, eu fui demitido. O que aconteceu? Foi algo que eu fiz? A empresa estava passando por uma dificuldade? Por que eu fui nessa leva? E é uma análise super difícil de fazer, mas que só vai funcionar se você estiver com a mente aberta para tirar alguns aprendizados. Beleza, entendi por que fui eu e por que não foi o fulano. O que eu posso fazer agora, então? Tem alguns exemplos, até mesmo de alunos. Tem uma aluna que mora no sul, numa cidade bem pequenininha, de 18 mil habitantes. Ela trabalha com marketing, foi demitida na primeira semana de quarentena. E na cidade dela, ela contou que ninguém nem acreditava em marketing digital, porque lá os donos de empresas pequenas, acreditavam muito mais no boca a boca. Imagina, marketing digital para vender numa cidade de 18 mil habitantes. E aí, ela, até através de uma aula lá que eu tenho sobre 5 perguntas, etc., ela montou um plano de mídia para uma empresa que nem tinha redes sociais. E aí ela fez a própria vaga. Ela mostrou para aquela empresa que o trabalho dela poderia agregar um valor absurdo para aquela empresa. E 2 meses depois, a empresa já está vendendo mais do que vendia antes. Então ela não só montou o plano, levou, deu a cara a tapa, sentou na frente de alguém, de algum gestor, convenceu aquela pessoa a ouvir aquele planejamento, mas para isso você precisa ter instrução. Você precisa ter ferramenta, você precisa saber o que você está levando. Então, esse é o momento de todo mundo se avaliar. Se as competências do século não, né, de 2020, eu fiz até um vídeo falando sobre isso recentemente, o que a organização, nossa, me perdi toda, o que o Fórum Econômico Mundial entende como as competências, né, de 2020 e etc., que está a questão de você ser uma solucionadora de problemas. Então, é você ir além daquilo que te entregam,
não dá mais para a gente querer continuar trabalhando pegando só uma tarefa e executando aquela tarefa, porque para isso já estão inventando um monte de máquina. Se a gente não cair na real que o que nos torna diferentes da inteligência artificial é a nossa capacidade de resolver problemas mais complexos, a gente sempre vai ficar na mesma e vai sempre ficar esperando a solução chegar. Ah, não, quando voltar tudo ao normal. Ah, não, quando os empregos voltarem. Quem falou que os empregos vão voltar? Para mim, não existe novo normal. Para mim, a vida é agora. É a situação que tem aí. Então, você vai fazer o quê? Você vai fazer uma renda extra? Você vai se capacitar em quê? Se você escreve, tem vários colegas jornalistas que trabalham em TV e a TV fechou centenas de postos de trabalho. Você vai continuar batendo em porta de emissora de TV? Ou você vai olhar para uma mídia nova, para um mundo novo, para a internet, para novos canais, para novas mídias, para influenciadores? Como é que você pode se inventar? Porque eu acho que não dá nem para a gente falar em se reinventar. Porque eu acho que boa parte da nossa geração, eu sou de 85, aprendeu eu vou nascer, vou crescer, vou me formar com alguma sorte, né, ou com muito empenho, vou conseguir me formar, e aí vou ter um emprego, e é isso. Esse mundo acabou. E não é de hoje. A pandemia só antecipou um processo que já estava assim, prestes a acontecer. Isso ia acontecer em 1 ano, 2 anos, ia levar um pouquinho mais de tempo e etc. Mas o que está acontecendo agora, essa queda no número de empregos, já ia acontecer. As empresas já perceberam que as pessoas podem trabalhar remotamente. Isso impacta em outros setores, para quem tem fundos imobiliários, que depende das lajes alugadas. Então, ou você cria uma visão mais ampla, ou você começa a se informar mais, ou não tem nada que eu possa fazer para te ajudar. Então, acho que o momento pede e exige que nós sejamos mais responsáveis pela nossa vida financeira, entendendo que depende só da gente fazer novo dinheiro, economizar dinheiro, colocar metas e resolver problemas, inclusive o nosso. Para encerrar, faz eu me apaixonar por dinheiro. Faz um soneto para mim agora, sem respeitar nenhuma regra de literatura, não te preocupa com isso, mas só para dar um peso a essa fala, faz eu ficar enlouquecido por dinheiro. Enlouquecido? E que um comunista, um capitalista, um anarquista te ouça e faça assim, putz, faz sentido. É só esse teu papel agora. Sim, o que eu penso, eu tenho uma visão muito... É bem complexo, porque eu acho que eu sou meio que uma socialista capitalista. Porque se o dinheiro é capaz de comprar tudo, então eu vou comprar a minha liberdade e a liberdade de quem mais eu puder com ele. Se com dinheiro eu tenho poder, então eu vou poder... Ah, meu Deus. Pô, bem no meio do meu soneto! Meu Deus do céu, isso é Deus. É Deus. Acho que não é pra falar isso. São as forças bancárias. Isso aí é Fukushima. Total. Vamos lá. Eu penso assim... Se o dinheiro é poder... Se o dinheiro é poder, porque o dinheiro é meio, ele não é fim. Ninguém coleciona dinheiro. Eu junto e invisto dinheiro para. É exatamente o que você falou. Então, lá atrás, eu entendi que eu queria poder ter dinheiro suficiente para trabalhar apenas se eu quisesse. E não mais por necessidade. E hoje estou aqui diante de você, gravando, trabalhando, porque eu quero. Porque o meu dinheiro está trabalhando para mim. Eu não preciso mais trabalhar. O dinheiro que a minha empresa faz hoje é para proporcionar liberdade, educação para os funcionários e para quem mais a gente conseguir impactar com o dinheiro que a gente tem. Através desse dinheiro a gente cria conteúdo, através do dinheiro a gente cria mais liberdade. Então, é muito errado a gente pensar que o dinheiro é sujo, que quem tem dinheiro teve que ferrar alguma outra pessoa, e etc, etc, etc. Porque assim, para mim é tão simples, Potter. Poxa, se você pensar, os poderosos, os ricos e famosos... E quando eu pensava, se eu preciso ser rica e famosa para ter poder, e se eu quero ter poder para mudar a vida das pessoas, então eu vou ser rica, vou ser famosa, vou ter dinheiro,
e vou fazer o melhor que eu puder desse lugar onde eu estiver. Então, se você quer tanto uma sociedade melhor, tenha dinheiro, porque quanto mais dinheiro você tiver, mais você vai poder ajudar as outras pessoas. Coisa engraçada, a gente estava gravando um podcast anterior, um outro que eu faço com 2 amigos meus, chamado Era Uma Vez no Oeste, e um deles entrevistou, onde está a anotação, está aqui, o Paul Collier. Ele escreveu o livro O Futuro do Capitalismo. E o livro, já lançado aqui no Brasil, a tese é a seguinte: olha, não inventaram nada melhor que o capitalismo. Só que o capitalismo, ele funciona pra cacete quando ele tem alguém com uma rédea nele, e essa rédea, ela principalmente dos empresários. Quando os empresários entenderem que quanto melhor eles fazem, a empresa deles entrega para a sociedade e para os colaboradores, obviamente, melhor funciona o sistema todo. Um funcionário feliz é a minha empresa feliz, fabricando coisas mais legais ou entregando coisas mais legais. É uma coisa que parece até meio óbvia, né? Mas eu estou encurtando uma tese muito mais complexa. Mas é isso que ele enxerga no futuro do capitalismo. O futuro do capitalismo é gente responsável. A gente lutando para ter coisas absolutamente essenciais que o governo nos dê. Que a gente sabe quais são as 3 e toda eleição aparece e a gente é enganado. A gente chegou até a ter nojo de falar sobre isso, que é uma coisa patética. Natália Arcuri, sempre... Por favor, complete. Desculpa. E algo que é legal as pessoas começarem a mirar, até de repente como oportunidade, são empresas de impacto social, que são negócios de impacto, que eu acredito que é o futuro das empresas, não só no Brasil, mas no mundo. Aqui no Brasil já existem alguns fundos de impacto, o próprio Yunus Social Business é um deles, que investe em empresas de impacto. Então, as pessoas que estiverem interessadas em criar empresas que, além de ganhar dinheiro, entregam um bem para a sociedade, tem aí uma linha muito próspera para estudar. Seja rico para nos salvar. Seja rico e nos entregue algo interessante. Podemos acabar assim o papo? Ou fique rico fazendo bem para o outro. É isso que eu acredito. Lindo. Então, precisa ser. Você pode ficar rico fazendo bem para as outras pessoas. Coisa linda. Natália, eu sabia que ia ser legal contigo. Muito obrigado. Eu entrevisto pessoas para aprender, para ouvir histórias, e acho que aconteceu exatamente isso comigo. E quem chegou aqui até o final, a gente agradece também por essa audição. Obrigado e volte sempre ao Potter Entrevista. Eu que agradeço. Agradeço e convido todo mundo para ouvir também o Popcast, que é o nosso podcast. Você está convidado também a ir lá qualquer dia. Vamos marcar. Por favor. Obrigado pelo convite e um beijo pra ti. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.